Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos no nosso canal A Verdade da Fé Católica, hoje com a intenção de trazer alguns ensinamentos que vão nos mostrar a grande contradição que existe entre aquilo que foi ensinado até 1958 e tudo aquilo que foi e é ensinado a partir de 1958, mostrando claramente que não é a mesma igreja, que não é o mesmo Espírito conduzindo, e quando eu digo até 1958, estou dizendo desde o Antigo Testamento, passando por todos os profetas, de Adão a o último profeta João Batista, aos apóstolos até 1958. Vou começar com o documento Es Supreme Apostolatus, do Papa São Pio X, que foi Papa do ano de 1903 a 1914. Foi canonizado 40 anos depois pelo Papa Pio XII, em 1954. Que Deus nos abençoe e esse documento tem a força de cura, de libertação e de exorcismo. Quanto mais próximos estivermos da verdade, mais ficará claro a grande mentira, a grande armação, a grande encenação que estão fazendo, apresentando uma seita satânica como sendo a Igreja Católica. E a voz dos papas faz com que os nossos olhos se abram, porque nós precisamos estar próximos da verdade para que a mentira seja desmascarada. Todos aqueles que insistem em dizer que é a Igreja Católica, todos aqueles que insistem em dizer que os últimos 6 foram papas, estão totalmente conduzidos pelo espírito demoníaco. Isso não vem ao caso se a pessoa tem consciência ou não tem consciência. Isso é fato, pois se Deus inspirou os profetas, se Deus inspirou a igreja, se Deus é o espírito da verdade, se o espírito da verdade é Deus, e Deus não pode se contradizer. Então, nós percebemos que é totalmente o oposto aquilo que era ensinado com aquilo que é ensinado a partir de 1958. Que Deus possa nos iluminar para que não continuemos enganados pelos servos do demônio. Esses que têm insistido são verdadeiros vendidos. Por exemplo, aqueles que insistem em defender a hermenêutica da continuidade, aqueles que reconhecem e resistem, esses são de fato bancados pelo príncipe das trevas. Não tem como levar em consideração se a pessoa está ou não está consciente. Isso não vem ao caso. O que nós precisamos avaliar é procedente do Espírito Santo? O Espírito Santo que é Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, me pediria para reconhecer como Igreja Católica aquilo que despreza toda a história do Antigo e do Novo Testamento? O Espírito Santo, que é Deus, me pediria para reconhecer como sumo pontífice, como bispo, como padre, aqueles que negam frontalmente aquilo que sempre foi ensinado? Então, se não é o Espírito Santo que faz isso, é o espírito maligno. Então, as comunidades, esses padres que defendem a hermenêutica da continuidade, esses centros aí que estão faturando uma fortuna vendendo livros, eles são o vômito do demônio, a última cartada do demônio para que as pessoas pensem que existe uma resistência contra essa seita herética. É a mesma coisa que aconteceu na política. Alguns que se apresentavam como antagônicos, como opostos, hoje nós estamos vendo aos nossos olhos que são parceiros. Sempre foram parceiros. Então não existe resistência reconhecendo a mentira. O demônio só banca aqueles que fazem a vontade dele. O demônio não patrocina quem é contra ele. Então aqueles que são os cardeais das dúbias, todos eles são servos do demônio, enquanto não romperem com a estrutura maligna, enquanto não forem conduzidos pelo Espírito da Verdade. Porque nunca o Espírito da Verdade inspiraria alguém a reconhecer um servo do demônio como vigário de Cristo. Isso é ação do demônio. E o demônio às vezes usa de pessoas que aparentemente são encantadoras, falam muito bem, falam que é um absurdo não reconhecer Bergoglio como Papa, nem digo só de Bergoglio. A questão aqui é muito mais profunda. A igreja não é a igreja católica. Os últimos 6 não foram papas. Aqueles que estão servindo nessa igreja como cardeais, bispos, padres, são todos eles coniventes com o crime e são bancados pelo demônio.
e manifestam ódio mortal contra a igreja. As comunidades carismáticas, todas elas são o vômito do demônio para os tempos de hoje, para as pessoas ficarem intertidas nesse parque de diversão, pensando que estão agradando a Deus, mas é impossível agradar o Espírito da verdade ensinando a mentira. Então eles são cúmplices do crime de uma seita satânica que se apresenta como igreja católica sem ser. Porque se não estivessem sendo trabalhadas tantas expressões de igreja que surgiram após o Concílio Vaticano II, essa seita satânica já teria sido desmascarada há muito tempo. O que tampa a prova do crime são essas expressões de igreja com uma mão de obra barata, e a maioria não tem consciência disso, como eu não tinha consciência, então não tenho a menor dúvida de dizer para você, movimentos pastorais, serviços, comunidades, esses centros aí, inclusive ganhei uma coleção de uma pessoa com muito boa vontade, uma pessoa realmente sensível, mas esses documentos que foram impressos pela Dom Bosco, eles são de péssima qualidade na relação à interpretação, porque eles não podem fazer uma tradução que seja acessível ao conhecimento das pessoas, porque senão eles estão se comprometendo em colocar para nós a voz dos papas que desmascaram aquilo que eles defendem, porque enquanto eles servem o príncipe das trevas, eles são patrocinados pelo próprio príncipe das trevas. À medida que as pessoas rompem com o demônio, eles perdem também. A própria palavra de Deus, Mateus capítulo 4, versículo 8. O demônio transportou uma vez mais a um monte muito alto, e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse-lhe: eu te darei tudo isso, se prostrando-te diante de mim me adorares. Respondeu-lhe Jesus: para trás, Satanás, pois está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Essa palavra, eu te darei tudo isso, se prostrando-te diante de mim me adorares. Todos aqueles que defendem que Bergoglio é papa, todos aqueles que reconhecem que essa igreja é a igreja católica, se prostraram diante do demônio por causa dos milagres, por causa dos aparentes prodígios, por causa da falsa unção, por causa dos benefícios de vender cursos, de vender livros, porque a intenção das pessoas não é levar a verdade, porque quem leva a verdade não cobra para ensinar a verdade. Quem ensina a verdade não está atrás de like, não está atrás de seguidores, quer ensinar aquilo que de fato a igreja sempre ensinou, porque a igreja católica é a arca da nossa salvação. Não existe salvação fora da igreja católica. Então, se aqueles que se apresentam como católicos não são católicos, é porque eles são o verdadeiro vômito do demônio para fazer com que as pessoas pensem que isso é catolicismo. E isso é muito triste. E o próprio Papa Pio VI, no documento Auctorem Fidei, diz assim, no número 2, no meio de tantas tribulações que nos assediam por todos os lados, para completar todos os outros aborrecimentos, foi acrescentado um fato que deveria ter nos dado motivos de alívio e alegria, e do qual, por outro lado, provém uma tristeza maior. Diz o Papa: de fato, quando alguém encarregado da sacrossanta Igreja de Deus, sobre o nome de sacerdote, retira o próprio povo de Cristo do caminho da verdade, e o desvia para o precipício, e isso ele faz em uma cidade muito grande, então o choro deve ser duplicado e deve ser usado com maior preocupação. Cita o Papa Pio VI, São Celestino I, carta 12. Isso está na bula Auctorem Fidei. Vou repetir. De fato, quando alguém encarregado da sacrossanta Igreja de Deus, sobre o nome de sacerdote, retira o próprio povo de Cristo do caminho da verdade e o desvia para o precipício. E isso ele faz com uma cidade muito grande. Então, o choro deve ser duplicado e deve ser usado com maior preocupação. Papa Pio VI citando São Celestino. Então, eu digo para vocês, todas as pessoas que estão dizendo que é necessário reconhecer Bergoglio como Papa são conduzidas pelo espírito do demônio. A única alternativa que nós temos é não reconhecer essa igreja como igreja católica e não reconhecer essas autoridades ilegítimas como autoridades legítimas. E eu não estou dizendo só de Papa, estou dizendo de bispos, de padres, esse rito que emergiu dos infernos para
adulterar a fé das pessoas, porque eles não conseguiriam enganar as pessoas se eles não tivessem mudado a missa. Porque a missa católica, ela não dá possibilidade de embromação, de enganação. Só que não adianta só celebrar a missa correta, é necessário professar a fé verdadeira. Então é uma grande farsa também aqueles que celebram a missa verdadeira e reconhecem um satanista como vigário de Cristo. Isso está tudo já planejado pelos infernos. O inferno quer que as pessoas pensem que estão de um lado e todos, na verdade, estão do mesmo lado. É o que acontece, como eu disse, na política. O vice-presidente e o presidente eram antagônicos, mas, na verdade, sempre foram parceiros. E agora se mostra que eles são parceiros. Então, essas resistências são falsas resistências. Todas essas resistências são para fazer com que as pessoas pensem que existe uma resistência. Esse bispo aqui mesmo, de perto de Brasília, que mostra ser alguém muito conservador, muito ortodoxo, na verdade também é bucha de canhão nas mãos do demônio. O demônio não se importa de alguém falar uma coisinha ou outra que vá contrário àquilo que a grande maioria está fazendo, para que alguém ainda tenha uma certa esperança de que as coisas vão mudar. E olha o que diz Sua Santidade, o Papa São Pio X, no documento Es Supremi Apostolatus, número 23. Quantos são os que combatem Cristo? O que é combatem? Lutam contra, atacam, hostilizam, afrontam. Quantos são os que combatem Cristo? As comunidades combatem Cristo. Esse padre que defende a hermenêutica da continuidade, que vende cursos, ele combate Cristo. Um homem de Deus nunca venderia um curso para ensinar a verdade católica. Por isso que eu repito que esse canal não é monetizado e não será. Não tem possibilidade de membros, porque a intenção aqui não é arrecadar dinheiro e nem ser bancado por uma plataforma satânica. A intenção é levar a verdade para que a verdade possa atingir o coração das pessoas. E as pessoas possam ser libertas dessa rede de artimanha que o demônio criou através de pseudos defensores da verdade. Não existe defensor da verdade. Toda pessoa que reconhece os últimos 6 como papas são conduzidas pelo espírito do demônio. Conscientes ou não, isso não vem ao caso. O demônio pouco se importa se a pessoa está consciente ou não. Hoje nós vivemos um tempo em que sim, sim, não, não. Tudo que passa disso vem do maligno. Não podemos chamar de verdade a mentira e não podemos chamar a mentira de verdade. Se ele não é servo de Deus, ele é servo do demônio. Se ele nega aquilo que os papas ensinaram por todos os tempos, ele não é um servo de Deus. E aqueles que dizem que é, são os verdadeiros servos do inimigo como ele. E nós lemos isso aqui. Quantos são os que combatem Cristo? Lutam contra, atacam, hostilizam, afrontam, detestam a igreja. O que é detestam? Abominam, odeiam, têm aversão, têm horror, não suportam, amaldiçoam, querem distância. Todos aqueles que estão em comunhão com essa estrutura odeiam a igreja católica, odeia todos aqueles que foram papas de Pedro a Pio XII. Mesmo que eles tenham cometido erros, isso não vem ao caso. Aqui estamos tocando na questão da fé, não na questão da moral. Quantos são os que combatem Cristo? Detestam a igreja e o evangelho, mais por ignorância que por maldade. Destes, justamente, pode-se dizer, injuriam o que não conhece. Esse injuriam quer dizer caluniam, difamam, insultam, humilham, ofendem a honra. Então, a questão que se defende hoje não é a questão do tradicionalismo, do conservadorismo, do sede-vacantismo. Eu nem levanto bandeira de nenhuma dessas 3 opções. Nós precisamos levantar a bandeira da verdade, do catolicismo, porque esses termos se tornaram pejorativos. Aí fica fácil, essa é a turma aí do tradicionalismo, essa é a turma do conservadorismo, essa é a turma do sede-vacantismo. A questão não está em ser ou não ser sede-vacantista, a questão está em todos aqueles que reconhecem os últimos 6 como vigários de Cristo são conduzidos pelo espírito do demônio. Então essas comunidades que arrecadam milhões, essas milhares e milhares de comunidades que surgiram, todas elas são o vômito do demônio para enganar as pessoas e as pessoas não se preocuparem com a doutrina. Aí querem estar em comunhão com o padre da paróquia, querem estar em comunhão com o bispo da diocese, querem estar em comunhão com o tal santo padre, mas na verdade é o vigário do anticristo. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque a voz dos verdadeiros papas é que desmascaram a mentira. Por isso que a Dom Bosco fez essa tradução tão mal feita, fazendo com que as palavras sejam de difícil compreensão. Eu estou dizendo isso porque tem meses que eu estou tentando gravar por essa tradução e consegui gravar 2, 3 documentos no máximo. Se eu fosse depender dessa tradução, passo horas tentando
decifrar aquilo que foi traduzido, porque há uma dificuldade de interpretação, porque foi de propósito, porque o objetivo deles é fazer com que as pessoas pensem que é um pecado mortal não reconhecer Bergoglio como Papa. Vou dizer agora com todas as palavras, é um pecado mortal reconhecer um servo do demônio como servo de Deus, porque tudo aquilo que eles ensinaram a partir de 1958 é o oposto daquilo que a igreja sempre ensinou. E não sou eu dizendo isso, pega aí os 199 vídeos e escute ou leia os documentos, que a voz dos papas desmascaram os falsos pastores. Se não fossem abreviados esses dias, até mesmo os escolhidos seriam enganados, porque ele faz milagres, faz prodígios, falam bem, mas são verdadeiros servos do inimigo. Quantos são os que combatem Cristo, detestam a igreja e o evangelho, mais por ignorância que por maldade? Desses justamente pode-se dizer, injuriam o que não conhece. Isso não ocorre somente entre o povo e a plebe sem instrução, que por isso é facilmente atraída ao engano, mas também nas classes civis possuidoras de maior instrução. Daí a perda da fé em muitíssimos casos. Não estou aqui metralhando tudo e todos, agora estou sendo coerente. Aquilo que os papas ensinaram não condiz com aquilo que é ensinado. Aquilo que a igreja defendeu não condiz com o que essa seita satânica apresenta como sendo catolicismo. Não é catolicismo. Vocês foram enganados, eu fui enganado, nós fomos enganados, e Deus não me pediria para estar em comunhão com alguém que nega as verdades inspiradas pelo próprio Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Então, vou trazer aqui algumas citações do Papa Pio XI, para que você entenda que tudo aquilo que o Papa Pio XI ensinou sobre liberdade religiosa, sobre ecumenismo, é o que foi ensinado desde os apóstolos, é aquilo que de fato faz parte da doutrina católica e não condiz com aquilo que é ensinado a partir de Ângelo Roncalli. Vou começar, inclusive, pelo Catecismo Romano, página 168, sobre a infalibilidade. Constituída sob a direção do Espírito Santo, essa igreja é a única que não pode errar no ensino da fé e da moral. Todas as outras, porém, que se arrogam o nome de igrejas, caem fatalmente nos erros mais perigosos quanto à fé e aos costumes, porque são guiadas pelo espírito do demônio. Essa é a doutrina católica. A doutrina católica diz que todos aqueles que estão fora da igreja católica, todas aquelas que se arrogam o nome de igrejas, e se arrogam quer dizer o quê? Que tomam como seu, se apoderam indevidamente, atribuem a si o título de igreja, o catecismo diz, constituída sob a direção do Espírito Santo, essa igreja é a única que não pode errar no ensino da fé e da moral. Todas as outras, porém, que se arrogam o nome de igrejas, caem fatalmente nos erros mais perigosos quanto à fé e aos costumes, porque são guiadas pelo espírito do demônio. Isso é a Igreja Católica dizendo. Catecismo da Igreja Católica, artigo 9º, quando fala sobre creio na Santa Igreja Católica. Mortalio Animus, número 3. Os católicos não podem aprová-lo. Essa comunhão que se prega com as outras religiões é uma forma que a maçonaria encontrou de diminuir a grandeza da Igreja Católica e de diminuir a grandeza daquele que instituiu a Igreja Católica. Olha o que diz o Papa Pio XI, no documento Mortalio Animus, número 3. O título é Os católicos não podem aprová-lo. Sem dúvida, esses esforços não podem de nenhum modo ser aprovados pelos católicos, pois eles se fundamentam na falsa opinião dos que julgam que quaisquer religiões são mais ou menos boas e louváveis. Erram e estão enganados, portanto, os que possuem essa opinião, pervertendo o conceito de verdadeira religião. Esse pervertendo quer dizer desmoralizando, corrompendo, desvirtuando. Erram, ensina a Igreja Católica. E estão enganados, portanto, os que possuem essa opinião, pervertendo o conceito da verdadeira religião, eles repudiam-na. Repudiam-na quer dizer, recusam-na, rejeitam, abandonam. Erram e estão enganados, portanto, os que possuem essa opinião, pervertendo o conceito da verdadeira religião. Eles repudiam-na e gradualmente inclinam-se para o chamado naturalismo e para o ateísmo. Daí segue claramente
que quem concorda com os que pensam e empreendem tais coisas, afasta-se inteiramente da religião divinamente revelada. Aquilo que foi ensinado pelo Papa Pio XI, em 1928, na Mortalio Animus, está em total consonância com tudo aquilo que foi ensinado pelos 20 concílios, com seus antecessores, e aí continua. Número 4. Outro erro, a união de todos os cristãos, argumentos falazes. Entretanto, quando se trata de promover a unidade entre todos os cristãos, alguns são enganados mais facilmente por uma disfarçada aparência do que seja reto. Acaso não é justo e de acordo com o dever, costumam repetir a miúde. Esse a miúde é repetidas vezes, com frequência. Que todos os que invocam o nome de Cristo se abstenham de recriminações mútuas e sejam finalmente unidos por mútua caridade? Acaso alguém ousaria afirmar que ama a Cristo, se na medida de suas forças não procura realizar as coisas que ele desejou? Ele que rogou ao Pai para que os seus discípulos fossem um. Olha o argumento que usam os inimigos para semear uma falsa comunhão que é desmascarada pela igreja. O próprio catecismo disse, vou continuar aqui, mas quero ler novamente, constituída sob a direção do Espírito Santo, essa igreja é a única que não pode errar no ensino da fé e da moral. Todas as outras, porém, que se arrogam o nome de igrejas, caem fatalmente nos erros mais perigosos, quanto à fé e aos costumes, porque são guiadas pelo espírito do demônio. E aí o Papa continua. Acaso não quis o mesmo Cristo que seus discípulos fossem identificados por esse tipo de sinal e fossem por ele distinguidos dos demais, a saber, se mutuamente se amassem? Todos conhecerão que sois meus discípulos nisto, se tiverdes amor um pelo outro. Oxalá, esse oxalá quer dizer, queira Deus, tomara, provera a Deus, todos os cristãos fossem um. Acrescentam, eles poderiam repelir muito melhor a peste da impiedade, que cada dia mais se alastra e se expande e se ordena ao enfraquecimento do evangelho. Se nós pregarmos a unidade, muito mais frutos terão. Todos somos um, não importa o Deus que você segue, o que importa é que caminhemos juntos e que nos amemos uns aos outros. É isso que o Papa está combatendo. E ele continua, debaixo desses argumentos se oculta um erro gravíssimo. O demônio, ele é esperto. Ele, em nome do amor, ele faz com que as pessoas neguem a verdade. Em nome do amor, eu desprezo o amor. Em nome do amor, eu desprezo a verdade. Em nome do amor, eu desprezo a religião instituída pelo próprio Deus. E o Papa diz, debaixo desses argumentos se oculta um erro gravíssimo. Número 5. Os chamados pancristãos. Pancristãos quer dizer membros do movimento que buscava a unidade das igrejas cristãs. E aqui está dizendo de unidade das igrejas cristãs. Mas não existe cristianismo fora da Igreja Católica. Esse tempo que nós vivemos, a partir do Concílio Vaticano II, a tentativa não era mais de reunir aqueles que aparentemente eram cristãos, é reunir todas as religiões. Porque a maçonaria quer que seja um amaranhado de pessoas que pensam que estão servindo a Deus, mas todas servindo o príncipe deste mundo. Porque só existe uma religião instituída por Deus, a religião católica, que não é essa que se apresenta como católica. Só tem uma vestimenta, uma maquiagem, uma caricatura, uma fantasia de católica, mas não é católica. Os chamados pancristãos espalham e insuflam, esse insuflam é propõem, aconselham, recomendam, orientam, e insuflam essas e outras coisas da mesma espécie. E eles estão tão longe de serem poucos e raros, mas ao contrário, crescem em fileiras compactas e uniram-se em sociedade largamente difundidas, as quais, embora sobre coisas de fé, cada um esteja imbuído de uma doutrina diferente. São, as mais das vezes, dirigidas por acatólicos, esses acatólicos que não são católicos. Esta iniciativa é promovida de modo tão ativo que de muitos modos consegue para si a adesão do cidadão e arrebata e alicia, esse alicia é atrai, seduz, convence, induz, incute
Antes eram os acatólicos, aqueles que não eram católicos, que tentavam, através desses movimentos, unir as religiões. A partir do Concílio Vaticano II, foi aquele próprio que se apresenta sem ser sumo pontífice, que promove a unidade entre todas as religiões, não só entre aqueles que se apresentam como cristãos, mas sobre todos aqueles que pregam e estão em comunhão com deuses que não são deuses, são demônios. E arrebata e alicia os espíritos mesmo de muitos católicos, pela esperança de realizar uma união que parecia de acordo com os desejos da Santa Mãe, a Igreja, para quem realmente nada é mais antigo quanto reconvocar e reconduzir os filhos desviados para o seu grêmio, para o seu seio, para o seu regaço, para o seu colo, para o seu rebanho. Na verdade, sobre os atrativos, os afagos dessas palavras, oculta-se gravíssimo erro, pela qual são totalmente destruídos os fundamentos da fé. Número 6, a verdadeira norma nessa matéria. Qual é a postura de um católico? Ensina o Papa Pio XI em total consonância com o magistério de seus antecessores. Advertidos, pois, pela consciência do dever apostólico, para que não permitamos que o rebanho do Senhor seja envolvido pela nocividade dessas falácias, apelamos, veneráveis irmãos, para o vosso empenho na precaução contra esse mal. Confiamos que pelas palavras e escritos de cada um de vós poderemos atingir mais facilmente o povo e que os princípios e argumentos que a seguir proporemos sejam entendidos por ele, pois, por meio deles, os católicos devem saber o que devem pensar e praticar, dado que se trata de iniciativas que dizem respeito a eles, para unir de qualquer maneira em um só corpo os que se denominam cristãos.